Então, eu tenho a alegria e tive o privilégio de conseguir trazê-lo para vocês, Humberto Madi. Todo seu, aqui é seu ritual. Obrigado. Ao Magog a gente dá o obrigado e dá os parabéns também, porque esse evento está maravilhoso, né? Eu já falei com ele algumas vezes, eu tive a sorte de dar algumas palestras lá fora e isso aqui está no top do top, tá bom? Gente, eu peguei um pouco de tosse, eu estou meio baleado, eu vou dar essa palestra sentado. Vai ter tosses no meio da palestra, ocasionais, tá bom? Também não estou acostumado com o microfone, vocês vão me corrigindo aí, tá bem? Ah, sim? Ah, de frente assim? Ah, tá ótimo, tá bom. É. Bom, o Magog me pediu para falar sobre magia cipriânica, que, por acaso, é o tema que eu mais dei palestra lá fora também, né? A primeira palestra que eu dei foi numa conferência do Thomas Carlson, na Itália, foi sobre magia cipriânica. A minha primeira palestra no Left Hand também foi sobre magia cipriânica. E teve um simpósio que, infelizmente, aconteceu na segunda semana da pandemia e cancelaram, que era na Inglaterra, exclusivamente sobre esse tema. Eu comprei meu primeiro livro de Cipriano em 1987. Comprei numa feira de livros que tinha ali na Praça 15, e eu me lembro que eu comprei, na época, 2 livros, foi um livro de Cipriano e foi o Diário de um Mago, do Paulo Coelho. O livro de Cipriano, eu confesso, eu acho que a experiência de muitas pessoas que também já tiveram livros nas mãos, e aqui eu acho que praticamente todo mundo já deve ter sido amaldiçoado pelo livro, pelo menos uma vez. Eu confesso que a minha primeira impressão foi decepcionante, né? Você pega o livro, você não sabe o contexto, não sabe a origem, e você tem uma expectativa que, a princípio, não se realiza ali. Mas esse livro, apesar de tudo, ele tinha uma coisa que ficou marcada para mim, que era a história daquele camponês que faz um pacto com Beelzebub, faz um pacto com o diabo, e o diabo acompanha ele numa peregrinação pelo norte da Espanha em busca de um tesouro. E, por coincidência, eu tinha comprado o Diário do Mago, que tem uma história bastante semelhante, porque o Paulo Coelho também está viajando pelo norte da Espanha, também está lidando ali com aquilo que ele chama de mensageiro. O camponês ele tem uma interação constante com Beelzebub. Beelzebub está sempre dando bons conselhos para ele, o camponês muitas vezes não segue. E no final, o Beelzebub ele cumpre aquilo que tinha prometido, né? Ele encontra um tesouro, ele casa, ele tem uma boa vida, até que ele, seguindo o exemplo, né, das histórias originais do Cipriano, ele resolve trair o diabo, vai na igreja, pede perdão, conseguem desfazer o pacto, né? E ele fica com o tesouro, com a mulher, com os filhos, e teoricamente teria salvado a alma dele. Essa ideia do pacto do feiticeiro com o demônio, ela é típica do que a gente pode chamar de magia cipriânica, porque provavelmente a primeira narrativa de um pacto que nós temos é justamente dos textos de Cipriano, que foram escritos lá no século IV. Nós vamos falar aqui do que seria, né, o que pode ser considerado uma magia cipriânica, fazendo referência principalmente a esses textos do século IV, e ao livro de Cipriano, que tem a sua publicação no finalzinho do século XIX, que é o livro que serve de base a quase tudo que vocês encontram aqui, são variações desse livro do século XIX. E a gente vai fazer uma análise comparativa entre o que você encontra, ideias-chave de magia, nesses textos do século IV, o livro de São Cipriano e os papiros mágicos gregos, que são a literatura contemporânea do que seria a época do Cipriano. O Cipriano, a gente sempre é bom esclarecer,
ele é um personagem inventado, ele nunca existiu de fato, né? Apesar de ser muito venerado ainda hoje nas igrejas ortodoxas gregas, do norte da Europa, as indicações históricas todas é que não existiu. A principal delas é o fato de que a lenda, as narrativas colocam ele como sendo bispo de Antioquia, e a lista oficial, né, histórica de bispo de Antioquia não tem ele. Ele não aparece ali, né? Ele provavelmente é uma imagem criada a partir de um outro Cipriano, o Cipriano de Cartago, com vários adendos mitológicos que haviam na época. Tem estudos muito bons sobre isso. Se alguém quiser procurar na internet, tem um historiador chamado Bailey. Os PDFs dele estão sempre disponíveis, né? Ele tem o texto original em grego, né? Ele tem todo o contexto histórico, e ele dá a longa lista ali que você encontra de apropriações na criação. De qualquer maneira, o que você encontra nesses 3 textos originais do século IV, que são chamados a Conversão, a Confissão e o Martírio de Cipriano, são algumas ideias de magias básicas, mas todos esses textos foram criados justamente com o objetivo de atacar o paganismo, atacar a magia e dar aquela, né, carteirada, tirar aquele as da manga do cristianismo e dizer que, no final das contas, toda a magia do Cipriano não valia nada diante de um simples sinal da cruz feito pela Justina. A história do Cipriano, para quem não conhece, é a história de um mago que é contratado para seduzir uma virgem cristã. Na verdade, o primeiro texto, que se chama a Conversão, se você ler o texto, você vê que, na verdade, o personagem principal ali era a Justina. Quase que o texto inteiro passa da metade a história da Justina, como ela se converteu, o que aconteceu com ela. Lá para a metade aparece o Cipriano, e o Cipriano é mencionado brevemente numa frase que diz que o rapaz que estava querendo casar com ela, que ela não queria, porque ela resolveu que ia ser uma virgem cristã, ele contratou o Cipriano para seduzi-la magicamente, né? A gente vai ver qual seria a técnica que ele usou, que seria, vamos dizer assim, então, o ponto de partida de uma magia cipriânica. Só que, antes disso, a gente vai seguir esse roteirozinho aqui. A gente vai falar um pouco do contexto do livro, para as pessoas, né, se situarem um pouco no material, e depois a gente vai puxando essas questões todas, né? Não se assustem, a gente não vai ficar se miscuindo nessa tabela. Essa é uma tabela de um livro chamado Opúscula Cipriani, de um historiador português chamado José Leitão. Nós temos hoje 2 autoridades, assim, vamos dizer, históricas em livros de São Cipriano. Em Portugal, nós temos o José Leitão, e na Espanha, nós temos o Félix Castro Vicente. Só que os livros espanhóis de São Cipriano, eles são bem diferentes dos nossos. Eles são, basicamente, uma repaginada em grimórios franceses, né? Se eu tivesse pego um desses livros lá espanhóis, eu teria ficado menos decepcionado, porque ali tem mesmo magia cerimonial, pantáculo, essas coisas todas, né? Mas o que nos interessa aqui é só ter uma visão geral. Aquilo que nós chamamos de livro de São Cipriano é esse que está aqui, chamado Lisbon Book, em 3 partes. Esse é o exemplar do século XIX que dá origem a tudo que a gente conhece aqui no Brasil. Isso, esse mesmo aí. Ali da metade para lá já são as variações brasileiras, né, que ele levanta, né? Aquele grande, maravilhoso book São Cipriano, eu acho que corresponde à edição do Molina. É a edição onde você encontra a inserção da cabra preta, né, a oração da cabra preta, que não está no Cipriano original. É onde ele também modificou a cabra preta para incluir aquela expressão maioral do inferno, que muitas pessoas, né, se referem a ela. Essa expressão maioral do inferno, ela também não consta das cabras pretas antigas. O Câmara Cascudo tem um estudo folclórico sobre as orações da cabra preta, que, vamos dizer, é a contribuição brasileira mesmo ao livro de São Cipriano, e a expressão maioral do inferno não aparece. Como ela aparece, me parece, pela primeira vez no livro do Molina,
E o Molina é um autor da década de 70 que fez vários livretos sobre Exus, pombagiras. Ele era muito familiarizado com a expressão. Eu acho que o Molina é quem introduziu a cabra preta e ainda introduziu o maioral do inferno na cabra preta, entendeu? Mas isso é uma suposição baseada nas evidências. Pode passar o slide. Embora o livro publicado, que a gente conhece, ele seja do século XIX, a ideia de um livro de São Cipriano ela é muito mais antiga. Na verdade, ela nasce mesmo lá no século IV, porque no século IV você tem uma divisão em relação às questões de Cipriano. Você tem a ideia do santo, né, aquele que era mago e se converteu. Então, ele é um santo especialmente poderoso para fazer exorcismos, né, para quebrar maldições. Aí você tem lá, desse período, as primeiras versões da prece de São Cipriano, que vai encontrar várias, né? Os livros de português têm algumas, que são rezas que elas citam vários tipos de encantamento que a pessoa podia estar sofrendo e, supostamente, ela quebraria todos eles. Essas orações de São Cipriano, elas são interessantes e importantes no estudo da magia, porque, dependendo da época em que elas são escritas, essas maldições, esses encantamentos, essas amarrações, elas mudam. Aí você tem uma ideia do que era naquela época, que as pessoas, quais eram os feitiços que as pessoas tinham medo, que elas achavam que podiam estar sendo feitos contra elas, né? Mas a ideia... Então, você tem o Cipriano, o santo agora, e você ficou com a ideia do livro. Nesses textos do Cipriano do século IV, tem uma hora que ele pega os livros dele e queima. Isso é uma repetição de um evento que existe nos Atos dos Apóstolos, onde os magos de uma cidade, que agora não me lembro qual é o nome, eles também teriam se convertido e queimado todos os seus livros, né? Então, a partir daí, começa a lenda do livro. Então, você tem o santo e você tem o livro. O livro, ele supostamente teve versões manuscritas que não sobreviveram, que não chegaram aqui. A gente sabe disso, por exemplo, por esse exemplo no Tribunal do Santo Ofício de Lisboa, de 1541. Um réu que foi acusado de ter nas suas mãos um livro de São Cipriano. Essa citação vem do livro da tese da Inês Teixeira Barreto, né, da Mandinga Macumba, também está na internet, né? A Inês Barreto fez um trabalho, ela é historiadora, fez um trabalho maravilhoso sobre a presença do livro de São Cipriano no Brasil, né? A gente vai ver mais algumas coisinhas dela. Então, a gente sabe que existia. O José Leitão, ele diz que esse título, Livro de Cipriano, ele não pode ser levado assim 100% ao pé da letra, porque era quase como qualquer grimório seria chamado em Portugal antigamente. Qualquer livro de magia teria essa denominação, né? Então, a gente não sabe se exatamente era um livro com coisas associadas a Cipriano ou não, mas as referências são bem antigas. Pode passar. O livro que a gente está se referindo é aquele lá do canto da direita. É a chamada edição de Lisboa, da Livraria Econômica. Todo livro que você encontra republicado, repaginado aqui no Brasil, é em cima daquele original. Mas mesmo esse original, ele não chegou a esse ponto saindo nada. Essa é uma edição que se diz, né, se apresenta em 3 partes, mas ela tem esses antecedentes aqui. Essa aqui é uma edição bem simples. Ela basicamente tem a parte do desencantamento de tesouros e alguns segredos de feitiçaria. Ela evoluiu para uma edição em 2 partes e, por fim, chegou ali naquilo que a gente conhece como Livro de São Cipriano. Vocês prestem atenção nesse símbolo que aparece nas 2 primeiras edições. Pode passar o slide. Ele se repete também na edição de Lisboa, né? Só que ele não está na parte frontal, ele foi jogado lá para dentro da edição. Isso é o que nas Confissões das Bruxas, das Feiticeiras de Portugal, é chamado de signo Samão, que é uma corruptela de signo de Salomão.
Ele geralmente uma estrela de 6 pontas, ela tem algumas variações, e nesses livros aqui, todos eles copiaram esse modelo. É um símbolo usado para desencantamento de tesouros. O livro de São Cipriano, um dos pontos característicos deles era justamente esse, né? É o ritual para desencantar o tesouro, uma lista de tesouros que existiria em Portugal. E isso tudo teria uma origem lá na época da ocupação árabe, né? A ocupação muçulmana da península, porque a ciência de buscar tesouros, desencantar tesouros, na verdade, veio do norte da África. Como eles tinham muita coisa ali, ainda tem até hoje, né? Tumbas egípcias e coisas e tal, eles criaram um livro, havia um livro da ciência dos tesouros, que é basicamente isso. Existe a crença de que o tesouro é encantado, tem um espírito que protege o tesouro, e você precisa de determinados rituais para achar o tesouro e desencantar, né? Afastar o espírito. Essa ideia ela não é peculiar, típica da literatura cipriânica. Aquilo ali é um exemplo de um cipriano da Espanha, mas esse diagrama todo ele vem de grimórios franceses, aparece um Grand Grimoire, que é justamente uma operação mágica em que você chamaria um espírito, né, o Lucifugio Rofocale, e você convenceria ele a te entregar um tesouro. Vocês podem ver ali que entre a vela esquerda e o turíbulo está escrito ali via do tesouro. Essa é a via em que você deveria atravessar para sair do círculo, seguir o espírito até o tesouro, e o espírito entregaria o tesouro para você, entendeu? Então, é uma ideia bastante recorrente. Esse aqui é um exemplar. Esse exemplar parece que não foi localizado, mas nessa edição do arqueólogo português, eles colocaram a portada, mas vocês podem ver que todos eles são variações do mesmo tema, da mesma edição, entendeu? Pode passar. Bom, o que acontece no século XIX, que vai nos ajudar a entender a formação do livro? Por um lado, o século XIX é o século em que surge a ciência da antropologia, você começa a ter uma valorização da cultura popular, e em Portugal, essa valorização da cultura popular ela estava ligada à ideia de uma criação de nacionalidade. A gente está acostumado a se entender em termos de nação hoje, mas isso, na verdade, é uma construção do século XVIII e XIX. As pessoas foram ensinadas a agora entenderem que elas vivem numa nação e que elas têm características incomuns, né? A gente já nasce assim, a gente não percebe, mas no século XIX eles estão criando isso, né? Eu trabalho em Angola há 25 anos e isso lá é um processo que está acontecendo ainda, porque Angola, como boa parte dos países africanos, ele é uma criação, né? As fronteiras são uma criação arbitrária feita pela colonização. Então, você tem povos que foram cortados pela fronteira, né? Para eles, a área deles ali era abrangente, agora tem uma fronteira no meio. Mas eles falam a mesma língua, o mesmo dialeto, né? Tem vários dialetos em Angola, e eles estão lá nesse processo de criar uma visão nacional que supere esses conflitos, né, de povos que existiam e ainda existem muito lá, entendeu? Então, nesse período em que alguém coletou esse material para o Cipriano, porque esses feitiços todos que estão no Cipriano, eles foram coletados, alguém foi lá nas benzendeiras, nos feiticeiros e foi anotando. Ele, por esse lado, é uma empresa assim, visão do lucro, né? As editoras viram que isso aí dava dinheiro, resolveram investir nisso, mas, ao mesmo tempo, esses antropólogos, esses etnólogos, eles estavam fazendo o mesmo tipo de pesquisa. E o José Leitão, ele diz que, comparando o que esses pesquisadores coletaram com o que tem no livro de Cipriano, eles encontraram muitas coisas em comuns, né? Então, esses feitiços que nós temos dentro do Cipriano, eles têm essa origem. Elas têm essa origem popular dentro do misticismo, da feitiçaria, da bruxaria de Portugal. Um desses pesquisadores, o José Leite Vasconcelos, né? Uma boa parte da obra dele é no final do século XIX, começo do
do século XX, ele deixou uma anotação que para a gente é bastante interessante, né? Porque ele diz que lá, no século XIX, as pessoas já acreditavam que a mera presença do livro de Cipriano ela já tinha uma atuação mágica, né? Então, a gente vai ao pouco acumulando o que seriam ideias-chave de uma magia cipriânica. É a ideia do pacto, é a ideia de que o livro é uma fonte de poder, né? E isso no Brasil é bastante presente, né? Tem gente que diz que o livro tem que ser roubado para ele ter poder, por exemplo, né? O que causou um problema na preservação dos exemplares mais antigos, porque as pessoas iam nas bibliotecas e roubavam, né? Se você não roubasse, não teria, mas outros já acham que só o fato de você tocar no livro já te afeta de alguma maneira, e se você adquiriu o livro ou recebeu o livro, já te transforma automaticamente em feiticeiro, né? Então, se algum de vocês já teve o livro na mão, eu fico feliz em dizer que vocês estão amaldiçoados. Mas vocês veem que essa ideia, na verdade, ela já é antiga, ela já vem de Portugal, ela já está associada à questão do livro, né? Pode avançar. Isso nos ajuda a explicar essa passagem aqui, que a gente encontra num livro de 1904, chamado As Religiões no Rio, de um jornalista chamado João no Rio. A imagem não está assim tão boa a ponto de conseguir ler, mas eu vou mais ou menos dizer o que ela está escrita ali. O João do Rio, ele, nesse período de 1904, ele começou a fazer uma série de visitas no centro do Rio de Janeiro, que era chamado, na época, da Pequena África, onde estavam todos os praticantes de diversas linhas, né, de magia, de origem africana, europeia. Eles se concentravam ali e ele foi lá pesquisar todos eles. O que ele testemunhou é que, em todo lugar que ele ia, ele encontrava o livro de São Cipriano. Todo mundo tinha o livro de São Cipriano. Então, em 1904, nesse mundo mágico do Rio de Janeiro, o livro de Cipriano já não era uma coisa assim que destacava você, era uma coisa que, se você não tivesse, você nem podia se apresentar como praticante, como mago, vender qualquer tipo de serviço. Mas a gente sabe que essas pessoas, na maioria, elas, na verdade, eram analfabetas. Então, a gente volta lá no que estava no quadrinho anterior, sobre a questão do livro como talismã. Eles acreditavam que ter o livro já dava a eles algum tipo de autoridade e de poder. E isso está tão difundido em 1904, porque, segundo a pesquisa da Inês, você tem, desde 1876, o livro sendo anunciado e vendido em jornais. Aquilo é um anúncio de jornal da Gazeta de Notícias de 1876. Ele basicamente repete a portada do livro, né? E já estava sendo negociado aí, então, 76, 4, 14, estava quase 30 anos sendo vendido no Brasil, e por isso que em 1904 ele já tem essa popularidade toda, e de lá para cá a popularidade nunca acabou. Essa popularidade para o livro Cipriano ela tem dois aspectos, porque, se por um aspecto é um fenômeno editorial até hoje, né? Tinha muitas editoras que elas sobreviviam à base de vender o livro de São Cipriano, mas, por outro lado, gerou um desprezo, vamos dizer assim, pelo livro, por ser uma coisa muito popular, muito difundida, né? E quando a gente começa a analisar a história do livro, é que a gente começa a resgatar um pouco o verdadeiro valor que esse livro tem. Pode passar? Bom, para a gente entender o que a gente vai encontrar, os feitiços que a gente vai analisar do livro São Cipriano, primeiro a gente tem que entender um pouco sobre a questão da tradição oral. Porque o que a gente vai ver no livro de Cipriano do século XIX são muitos paralelos muito próximos com a magia da antiguidade. E como são muitos exemplos, eu selecionei, eu acho que 3 aqui, porque senão a palestra, né, a gente vai ficar analisando o livro inteiro. Eu peguei alguns exemplos assim mais interessantes. O que acontece é que a gente começa a adquirir o entendimento de que aquilo que foi coletado, escrito, em termos de feitiço, no livro Cipriano
de Portugal, na verdade, são tradições mágicas, são feitiços, são fórmulas, são elementos que vêm de uma antiguidade muito grande. Eles vêm lá do século IV. Isso foi sendo preservado oralmente, passado de geração em geração. E eu vou dar uma breve análise sobre essa questão da tradição oral, que é para a gente ter essa boa compreensão e, ao mesmo tempo, é um exemplo que está diretamente relacionado com o livro de São Cipriano. Pode passar. Esse aqui é um exemplo assim, muito, muito contundente, tanto da força quanto da fraqueza das tradições orais. A gente aqui, eu acho que a parte vermelha vocês não vão conseguir ver, mas tudo bem, eu vou falando. O que eu estou citando aqui no começo são versos de pontos cantados que aparecem recorrentemente e que se referem, né, nesse caso aí, é um verso de Maria Padilha, um ponto cantado de Maria Padilha, onde se diz, né, onde é que Maria Padilha mora? Ela mora na mina de ouro, onde o cão não ladra, onde a criança não chora. Às vezes a versão também fala do galo que não canta ou do cachorro que não ladra. Eu, a vida inteira, sempre achei que isso aí fosse uma criação nossa, da quimbanda nossa aqui. Mas, na verdade, quando eu encontrei esse livro aqui, da magia, sobre magia grega antiga, medieval e moderna, eu descobri que esses versos que falam de um lugar onde o cão não ladra, o galo não canta, a criança não chora, e outras variações do tema, ele tem exemplos, né, que foram registrados no século XVI, e ainda tem exemplos mais antigos do começo da era cristã. Nesses exemplos, eles se referem a um lugar para onde um demônio é banido. No caso, seria o demônio da dor de cabeça, o demônio da enxaqueca. Ele seria ali na versão cristã, né, banido por Jesus Cristo. Na versão mais antiga, eu acho que o nome de Jesus Cristo não aparece, mas ela segue mais ou menos para o mesmo lado. E ele bania esses exorcismos, eles banem o espírito da enxaqueca para esse lugar que parece ser um lugar de silêncio, né? Porque lá a criança não chora, o galo não canta, o cão não ladra, o corvo não canta. E eu ainda encontrei depois exemplos mais antigos que levam essa fórmula para a Mesopotâmia, quando eles falavam de um lugar chamado a Terra de Dilu, que era uma terra também onde os animais não faziam barulho, a criança não chorava. Nessa concepção mesopotâmica mais antiga, esse era um lugar abençoado. A criança não chorava porque é um lugar bom, era um lugar abençoado e tal. Mas depois, nessas versões que a gente vê mais tarde no cristianismo, esse é um lugar para onde você bane um espírito. Você expulsa o espírito da enxaqueca para esse lugar de silêncio, né? Esse silêncio pode ser entendido como paz ou como um lugar de morte, né? Porque se a criança não chora, talvez porque lá a criança esteja morta, ou os animais estejam mortos, né? A gente não sabe muito bem o contexto. Mas o que impressiona é que essa fórmula, né, da criança que não chora, o cão que não ladra, etc., ela veio vindo de maneira oral desde a Mesopotâmia até chegar aqui nos nossos pontos cantados. Então, isso revela a grande força e, ao mesmo tempo, a grande fraqueza da tradição oral. A grande força por quê? Porque a coisa se preservou. Então, quando a gente encontrar lá no livro de Cipriano exemplos assim muito próximos de técnicas mágicas dos papiros, a gente não fica surpreso, porque existe essa grande capacidade de se preservar isso oralmente. Mas, por outro lado, é uma fraqueza muito grande, porque se não tivesse esses dois registros, a gente não quer saber a origem desses versos. Eu ia continuar achando que era uma coisa nossa aqui, da nossa quimbanda, da nossa umbanda, mas, na verdade, é uma fórmula que vem passando de boca em boca há muito tempo. Pode avançar? A outra coisa que a gente precisa entender, né, na hora de ver a continuidade da magia mediterrânea lá do século IV com o que está no livro de São Cipriano é a questão geográfica, tá? Porque isso tudo faz parte de um contexto da magia mediterrânea que existiu, que floresceu nesse período, né? Os papiros mágicos gregos são um exemplo dessa florescência. Eles têm elementos culturais
judaicos, cristãos, egípcios, gregos, eles são um grande, né, melting pot, que nem o meu falecido amigo Jake costumava dizer, e isso tudo foi facilitado pela existência do Império Romano. Então, o que a gente vê aqui, nessa citação aqui, é que de um extremo ao outro do Império Romano, você podia viajar em 20 dias. Então, a distância entre o Egito, onde estavam os papiros mágicos, foram escritos, né, foram encontrados, e Portugal, onde esses feitiços descendentes, essas heranças foram, no século XIX, colocadas no papel, ele era uma distância de 20 dias, e isso aí estava em constante leve atrás. O comércio era muito intenso dentro do Império Romano, naquele período que eles chamam de Pax Romana, né? As coisas eram muito organizadas, dentro do Império havia paz, então essa troca cultural era muito intensa. Isso também ajuda a entender por que esses feitiços sobreviveram, né, no tempo, pela questão da força da tradição oral, e no espaço, porque essas áreas estavam todas interligadas. E esse interligamento não termina, porque isso permanece como sendo a cristandade até a época das colonizações. Pode avançar. Essa questão geográfica ela é bastante importante para a gente entender os detalhes da lenda de São Cipriano. O texto principal, que se chama a Confissão de São Cipriano, é um texto escrito em grego, em primeira pessoa, onde o Cipriano ele narra a vida dele desde o nascimento até a conversão. E uma das coisas que ele narra é que ele fez uma espécie de peregrinação de aprendizado mágico por todos esses lugares aí. Em cada um desses lugares, no texto da Confissão, a gente não vai entrar, porque a gente isso ia durar a palestra inteira para ler, mas a noção que a gente deve ter é que em cada um desses lugares ele aprendeu alguma coisa. Ele aprendeu astrologia num lugar, aprendeu a invocar demônios em outro, aprendeu a fazer determinadas magias em outro, tá? E esse é um período de preparação do Cipriano que vai culminar na invocação do diabo. A invocação do diabo é o grande momento da carreira mágica do Cipriano. Ele, depois que passou esses anos todos se preparando, ele se aproxima do diabo, primeiro fazendo sacrifícios a demônios intermediários, e aqui entra, né, a sacanagem do autor, né? Como eu falei, é um cristão que está escrevendo isso tudo, na verdade, para atacar o paganismo e a magia. Esses demônios que ele invoca, na verdade, todos eles têm nomes de deuses gregos, né? E o que o texto apresenta é uma visão deturpada dos sacrifícios, das oferendas feitas a esses deuses. Inclusive, um deles é Hécate, né? Ele sacrifica, eu acho que estrangeiros, a Hécate, alguma coisa assim. Ele finalmente, então, consegue invocar o diabo. Eu vou até ler para vocês esse trechinho. Porque é um trechinho que eu particularmente considero muito bonito, né? Dá uma ideia também de como o diabo era visto na antiguidade, nesse período, porque essa ideia do diabo animalesco, grotesco, era uma invenção do período medieval. Até o final da antiguidade, prevalece a ideia do diabo como sendo um anjo de luz, né? Que é naquela visão do Paulo, o diabo pode se manifestar como um anjo de luz, ele era um anjo, ninguém via ele com esse aspecto, né? Então, o Cipriano, né, teria escrito assim nas Confissões: acreditem em minhas palavras quando eu digo que eu vi o próprio diabo, ele mesmo, depois de chamá-lo com sacrifícios. E eu abracei e conversei com ele, e foi considerado merecedor da dignidade entre aqueles que mantêm as mais altas posições em sua corte. Ele disse que eu era um novo Jambres, bem apto para celebrar seus ritos e considerado merecedor da sua companhia. Jambres é um daqueles dois magos que disputaram com Moisés, né? Janes e Jambres. Ele prometeu me fazer um príncipe depois da minha morte e que eu teria poder e seu apoio enquanto vivo. A gente vai voltar muito nessa frase porque ela também é uma das características principais do que a gente pode chamar de
magia cipriânica. Seu aspecto era como o de uma flor de ouro, adornado com preciosas gemas. Ele tem na cabeça uma coroa feita de pedras preciosas, soldadas juntas, e seu esplendor deslumbrava o lugar todo. E sua veste estava em harmonia com o resto. Quando ele se voltou, ele fez todo o lugar tremer. Essa descrição do diabo, que a gente encontra dada, né, supostamente pelo Cipriano, ela está muito próxima de alguns hinos devocionais, principalmente do hino a Zeus. Existe, né, alguns autores cristãos que colocam de forma implícita e alguns que colocaram mesmo de forma explícita, que Zeus era o Lúcifer, né, era o diabo, porque eles consideravam que a religião pagã em si era um engano criado pelos demônios para subjugar as pessoas, né, e que, como Zeus é o deus maior dos pagãos, então o diabo, na verdade, Zeus, na verdade, seria o diabo. Essa descrição dele segue um pouco essas questões do diabo. A parte importante nessa declaração do diabo é quando ele diz que vai ajudar ele em vida e depois da morte vai transformá-lo num príncipe. O que isso está fazendo aqui no texto? Qual é o sentido disso? Essas duas promessas, elas são exatamente as mesmas promessas feitas nas iniciações de mistérios da Antiguidade. Então, quando você era iniciado, por exemplo, num culto de Dionísio, a tua expectativa é que, a partir daquele momento que você se tornou um iniciado, Dionísio vai atuar na tua vida de uma maneira mais forte, mais presente, para você conseguir as coisas que você quer, e quando você morresse, Dionísio ia dar a você um pós-mortem melhor do que a maioria das pessoas, porque eles tinham uma visão assim muito negativa do pós-mortem. Se vocês lerem a Ilíada, a Odisseia do Homero, você vai ver que a pessoa morria, era um lugar escuro, sombrio, as almas não tinham muita percepção de si mesmas, a própria alma da mãe do Odisseus não reconhece ele, até que ele faz um sacrifício de sangue e ela se alimenta do sangue, né? Aí que ela recupera um pouco da capacidade. Então, obviamente, a religião de mistério ela oferecia uma alternativa a isso, mas era para uma minoria. Aí você consegue começar a entender também um dos grandes apelativos que o cristianismo teve na época, porque eles chegaram e prometeram o céu, um pós-morte maravilhoso para todo mundo a troco de nada. Você não precisava ser iniciado, né? Se você fosse um escravo, fosse de uma faixa social mais baixa, você não ia ser chamado para ser iniciado, então iniciar essa coisa do pós-morte melhor era só para quem tinha, né, dinheiro e posição, e o cristianismo chegou e falou, não, gente, olha só, basta você aceitar Jesus e aqui todo mundo vai para o céu. Então, obviamente que o pessoal, já que a vida deles ali no presente já eram muito ruins, né? Você tem esse aspecto positivo da parte romana. Um Cipriano podia sair viajando pelo império inteiro aí, de boas, mas porque ele era cidadão romano, né? O resto do pessoal estava escravizado, estava subjugado, né? Eram povos que estavam, né, servindo de capacho, pagadores de tributo e tal, né? Pode avançar. Pode subir mais um pouco. Tá, então, só para fazer referência, porque a gente vai começar, né, a parte mesmo de analisar os feitiços, a gente vai estar comparando algumas ideias que apareceram nesses textos sobre o Cipriano no século IV, né? Já falamos de algumas, por exemplo, essa questão da imonização ou deificação depois da morte, oferecida pela entidade, né? Ela é característica. Mas só para quem quiser depois, né, se aprofundar, você tem essas duas edições. Essa aqui é a mais antiga, que eu acho que todo mundo conhece, essa saiu faz pouco tempo, mas, graças a Deus, está tudo em PDF na internet. Vocês vão lá na LibGen que vocês conseguem. Entendeu? Não, é sério, gente. Existe uma questão assim, meio cinza sobre isso, mas quem é que tem espaço em casa para colocar 20 mil livros? Quem é que tem dinheiro para comprar isso tudo? Ainda mais a gente que ganha em real, tem que comprar em dólar. Às vezes o envio do livro é mais caro que o livro demora não sei quanto tempo para chegar. Não dá.
E o conceito do livro, ele nunca foi assim uma leitura, um pagamento. Tanto é que existe a biblioteca. Eu não vejo muita diferença você ir na biblioteca, pegar o livro e ler, você ler na biblioteca eletrônica, entendeu? Não tem muita coisa. De qualquer maneira, não tem muita alternativa, né? Não é exagero, eu botei o computador no meu hard drive onde eu guardo, eu tenho mais de 100 mil PDFs. Eu tenho mais de 100 mil livros. Eu nunca na vida ia conseguir comprar isso tudo, muito menos guardar isso tudo em algum lugar. Então, hoje, para quem quer estudar, né, esses assuntos, a gente vive numa época maravilhosa. Vocês podem ter uma biblioteca que um Agripa nunca teve, um John Dee, que é famoso pela biblioteca dele, eles nunca tiveram nem de perto a quantidade de livros que a gente pode ter hoje ali, né, no computador. Pode avançar. Já, pode subir também. Bom, então a gente vai começar a fazer a análise de algumas dessas técnicas que a gente encontra tanto nos textos do século IV quanto no livro de São Cipriano. Eu vou ter que puxar de cabeça porque o vermelho não realmente nem eu que estou aqui do lado estou conseguindo ler, mas vai de cabeça, tá? A primeira citação que tem ali eu acho que é da Conversão, né, um dos textos originais. Então, quando o Aglaides, que é o cara que estava apaixonado pela Justina, foi lá, contratou o Cipriano para seduzir ela com a magia, o que o Cipriano fez? Ele invocou um demônio, o demônio deu a ele um filtrum, né, no original, e ele disse para o Cipriano, ele vai lá na casa da donzela e asperge esse líquido em frente da casa da donzela, tá? Então, isso vamos dizer assim, na verdade, a única magia que aparece o Cipriano fazendo nesse texto da Conversão. Mas ela está de acordo com técnicas mágicas, tanto da época dos papiros, quanto do livro São Cipriano. Você tem, nos papiros mágicos, por exemplo, uma instrução que diz para você, entre outras coisas, você pega a terra poluída, né, do lugar onde você foi contactar com o que eles chamavam mortos sem descanso, né? Os mortos sem descanso são aquelas pessoas que morreram sem terem cumprido funções que eles consideravam essenciais na vida de uma pessoa, que era você casar, você ter filhos e você ter uma morte tranquila, né? Então, pessoas que morreram, crianças que morreram, pessoas que morreram sem casar, pessoas que sofreram morte violenta e não foram sepultadas, eles caíam na categoria que era chamado mortos sem descanso. E 90% da magia do período é feita com recurso a esses mortos sem descanso, né? Essa é a goeteia grega original. O Cipriano, ele teria que ter sido um Goetes, de acordo com a época. Então, embora o cristão que escreveu está dando essa versão, na verdade, o que o Cipriano realmente faria seria seguir a base da Goécia, que se resumia a você conseguir a autoridade de uma divindade própria, como Sarapis e Hécate, para você invocar os mortos sem descansos que fariam aquele serviço para você, tá? E entre esse feitiço, né, para potencializar o feitiço, ele diz para você pegar a terra poluída, né, essa poluição é entendida como esse contato com os mortos, e jogar dentro da casa da mulher que você queria seduzir. Então, no texto do Cipriano, você tem, né, o filtro que foi dado pelo próprio demônio, que é para ser jogado na casa, mas nos papiros você tem o equivalente, que era você pegar essa poeira associada com os mortos, né, a gente hoje diria poeira de cemitério, pó de cemitério, terra de cemitério, e jogar na casa da mulher para que... Qual seria o sentido disso? Princípio de continuidade, de similaridade, isso facilitaria a manifestação dos espíritos que iam lá executar a sedução. Então, quando a gente fala de magia cipriânica, uma das coisas fundamentais é essa questão da sedução erótica. Ela é a base, é a primeira coisa que aparece o Cipriano fazendo. E aqui você tem exemplos do próprio livro de São Cipriano, né?
Esse é um feitiço em que você tem que fazer 2 figuras de cera. Essas figuras elas têm que ser colocadas abraçadas, né? E na entrada da casa você também tem que enterrar alguma coisa, que nesse caso seriam restos de unhas e, eu acho que cabelos das 2 pessoas. Você enterraria na frente da casa a pessoa que está sendo seduzida, né? Em adição a fazer essas figurinhas de cera. Essas figurinhas de cera também são magias da época do Cipriano, no século IV. Você vai ter exemplos dela. Pode passar o slide. Você tem exemplos de como fazer essas figurinhas, como consagrar essas figurinhas nos papiros mágicos gregos. Então, essa é mais uma técnica que você encontra no livro São Cipriano, que também vem lá de trás. Tem aqui o exemplo de um papiro mágico, né? Esse papiro ele é interessante em relação ao que está falando, porque ele foi encontrado enterrado justamente com 2 dessas figurinhas de cera. E não dá para ler muito bem aqui, mas o que esse papiro, esse feitiço dizia, né? Ele dizia: traga Eufêmia, que Doroteia deu à luz, para Teon, que sua mãe Prócura deu à luz, para amar com amor e desejo, atenção e intercurso. E agora no vermelho que a gente consegue ver ali, ele está falando coisas assim, que a mulher vai ser atormentada nas entranhas, ela vai sofrer mal-estar, queimações, é uma série de situações desconfortáveis, né? Que a vítima de um feitiço erótico da época era suposta sofrer. Então, isso é uma característica típica da magia erótica da época. A pessoa ela não ficava assim, encantada, apaixonada, estou pensando naquela pessoa. Não, a pessoa ela entrava num estado de sofrimento, né, erótico, físico, que ela só conseguiria apaziguar se ela fosse lá atrás do cara e ficasse com o cara, entendeu? Aqui embaixo está em branco, mais fácil de ler. Eu amarro com grilhões indissolúveis, destinos do submundo e a poderosa necessidade, são entidades, tá? Pois eu os conjuro daimons que jazem aqui. Esse é um feitiço feito no cemitério. Ele fez esse feitiço no cemitério, pegou as 2 figurinhas representando o homem e a mulher, junto com o feitiço e enterrou no cemitério, tá? E que se movem aqui e que se mantêm ocupados aqui. E os meninos aqui que morreram prematuramente. Aquilo que eu falei, né? Mortos sem descanso, uma das categorias dos mortos sem descansos. A gente presta atenção agora ali também, vamos guardar de memória essa questão dos mortos sem descanso, porque isso vai voltar no livro de São Cipriano. Pode subir. Então, essa ideia da magia erótica que o Cipriano utiliza, né, com esses efeitos, ela aparece no texto da Conversão, por exemplo. Quando o Cipriano faz a magia contra a Justina, ela percebeu o ataque do demônio e sentiu um ardor em suas entranhas. Um outro feitiço da época, ele fala justamente disso, que o calor ardente consuma as partes sexuais de fulana, sua vulva, seus membros, até que ela deixe a casa de Apolônio. Ou seja, né, ainda fala ali, né, com febre, com doença incessante, fome e loucura, né? Então, tipo, era naquela base do ou dá ou desce, entendeu? Ou a mulher ia lá e coisava, ou ela ia se acabar na loucura ali. Pode passar o slide? E essa ideia, ela também está no livro São Cipriano. Isso aqui são 2 páginas tiradas. Esse livro do São Cipriano, século XIX, ele está disponível para baixar em PDF, né, vivo PDF, na Biblioteca Nacional de Lisboa. Tá? Isso tudo está reproduzido na minha edição do Cipriano, que saiu na Tesauros Mágicos. Mas eu aqui fiz questão de pegar mesmo o original, que tem até a tipografia da época. Né? E o que ele está falando aqui? Sim, ele diz, então, que enquanto a pessoa não se virar para ele, né, não virar até ele, terá o descanso que terás, né, o descanso que ela tem será o que as almas no fogo do purgatório, penando constantemente pelos pecados, sentem. Então, você vê que a ideia, ela toda se preserva, né?
A ideia de você fazer as figurinhas, né, de cera para fazer um encantamento, a ideia de você ir lá colocar a coisa na casa da pessoa, e o efeito, né, aqui é o equivalente, né, você está sofrendo que nem as almas no fogo do purgatório, até que você vá lá ceder ao feitiço. Tá? Pode avançar. Esse feitiço ali, eu acabei não lendo, mas ele fala justamente de você fazer as duas figurinhas, né, no livro Cipriano, abraçadas, né, e isso aqui é um exemplo lá da época greco-romana, de duas figurinhas abraçadas assim, que eram utilizadas em magia. Tá? Pode ir. Bom, eu falei para vocês manterem em mente a questão dos mortos, né? Os mortos sem descansos. Nos papiros gregos, você tem a figura do parrédros. Parrédros é uma palavra grega que geralmente se traduz como assistente, né? É um assistente mágico. E, segundo ali a autora, ali, que o nome em vermelho não vai aparecer, não, está ali. Segundo a Ciraolo, que é uma das grandes pesquisadoras, a maior parte desses parrédros são espíritos de mortos, mortos sem descanso, né? Os mortos com descanso que estão no Hades, eles podiam ser invocados, às vezes, em cerimônias divinatórias. Você tem isso, por exemplo, na Oresteia, nos persas, né, aquelas tragédias gregas, em que eles vão na tumba da pessoa chamar ela para pedir um conselho, alguma coisa assim. Os mortos sem descanso são aqueles que não foram aceitos no Hades, no submundo grego. Então, você tem dois exemplos disso no Homero. Na Ilíada, quando o Pátroclo morre, ele vem reclamar com o Aquiles, que o Aquiles ainda não enterrou ele, porque ele não está enterrado, os mortos do Hades não deixam ele entrar. Ele está banido ali. E também na Odisseia, tem um companheiro do Ulisses que morre, e o Odisseus não teve tempo de enterrar ele, porque ele estava justamente indo ao Hades para consultar a alma do Tiresias. O primeiro que aparece é a alma do companheiro dele, dizendo que, olha, você me deixou, não me enterrou, se você não voltar a me enterrar, eu vou reclamar com os deuses para te punirem, né? O Patroclus, ele é amigo do Aquiles, ele estava implorando, o Elpenor não era tão amigo assim, já chegou dando ali, ameaçando o sujeito, né? Mas esses mortos, eles são justamente, eles têm essa característica. O espírito do Pátroclo, ele pôde vir até o Aquiles falar com ele, porque são justamente esses que não entraram no Hades que podem fazer coisas, afetar os vivos, né? E é por isso que você tem, então, esses exemplos do Parrédros, dos assistentes mágicos dos papiros gregos, e você tem entre eles um aqui, que a gente não está dando para ler ali, mas tudo bem. É um parrédros que a pessoa chama para ser um assistente constante. Não é aquele espírito que você chamou para fazer um serviço e acabou. Vai lá seduzir a mulher, perturba ela até ela vir aqui ficar comigo, entendeu? E depois está liberado. Não, esse é um que vai ficar com você, né? Segundo o papiro grego. E a expressão que tem ali na tradução é um espírito que serve para fazer todo tipo de negócios, todo tipo de situações. Tá? Pode subir. E exatamente isso existe no livro de São Cipriano. Esse, na verdade, é um dos meus feitiços favoritos do livro. Esse feitiço, ele inclui, né, lá a preparação de um sapo, terra de cemitério. Ele recomenda que seja tirado de um lugar onde você tenha parentes enterrados, né? E se você faz, né, segue o procedimento todo ali, o espírito da pessoa vem e passa a servir você constantemente, né? E até a expressão que aparece ali, né? A pessoa que possuir, né, esse espírito pode ter toda a certeza de que o espírito do defunto velará pela sua pessoa e por todas as coisas que empreender. É uma expressão bem próxima do que está no papiro, onde ele diz que o espírito vai cuidar de todos os seus negócios, né? Então, você vê que a ideia, o método, ele permaneceu, né? Assim como lá no papiro, você vai lá, pega uma coisa no cemitério. No caso lá, pegava uma caveira, né?
e fazia o procedimento. Agora você vai ter um defunto ali servindo você em tudo que você quer. No livro de São Cipriano, a mesma coisa. Só que aqui, no caso, bastou pegar ali a conjunção do sapo com esse material do cemitério. Eu acho que essa indicação dele de pegar isso numa área onde você tem familiares enterrados deve ser para você pegar um espírito mais, né, mais simpático a você, né? E a questão do sapo, ela é interessante. O sapo aparece muito no livro São Cipriano. Tem muito feitiço de sapo. Tanto é que a edição minha, publicada lá nos Estados Unidos, a capa dela é um esqueleto de sapo dentro de um círculo, né? Eu quis dar, para quebrar um pouco a coisa do pentagrama, da cruz, eu preferi colocar um esqueleto do sapo. E o livro de São Cipriano, ele fala que... Ele dá uma explicação numa passagem, ele diz que o sapo tem muito poder na feitiçaria, porque é a comida que o diabo dá aos mortos no inferno. Tem esse detalhe do livro, né? Pode passar. Esse aqui é um trecho dos papiros, é justamente aquele anterior que eu falei, né? Aqui é a prece que você fala sobre a caveira, para você ter aquele espírito ali que vai... aqui está dando para ler melhor, né? Qualquer, whatever business que você desejar. Pode passar isso, talvez só de exemplo. Bom, então, uma das coisas que a gente observa no livro São Cipriano, vamos dizer assim, que é característico do que a gente poderia chamar de uma magia cipriânica, é justamente essa reinterpretação das práticas mágicas antigas dentro do conceito cristão católico, mas que o livro ele subverte. A gente vai dar uma olhada a seguir, há uma subversão das ideias cristãs. Mas, basicamente, no paganismo antigo, a goeteia, a goécia, era feita, como eu falei, recurso a uma divindade quitônica, né, como Hades, Serapis, Hécate, pela qual você controlaria, né, colocaria esses mortos sem descansos e alguns daimones quitônicos ao seu serviço. Ela passa a ser, dentro do cristianismo, principalmente ali no livro São Cipriano, um poder que você adquire sobre as almas penadas e as almas do purgatório. Aí, dentro do livro São Cipriano, você tem duas versões, porque tem versões em que você faz isso de uma maneira, vamos dizer assim, cristã, você ora a Deus e tal, para poder fazer as almas penadas trabalharem para você, ou você tem feitiços em que elas estão submetidas a Lúcifer, né? Esses feitiços, eles lidam diretamente com o diabo. Se der tempo, a gente vai ver uma tabela comparativa entre a magia cipriânica e salomônica, mas se eu fosse tentar dar um elemento, né, de definição básica, seria essa. Na magia cipriânica, você trabalharia sob a autoridade de Lúcifer. Na magia salomônica, você trabalharia sob a autoridade de Deus e dos anjos. Pode passar? A gente está bem de tempo ainda, porque eu meio que perco a noção. Está tranquilo? Tá bom. Bom, o livro de São Cipriano, ele tem uma escatologia, né, uma descrição das entidades próprias, né? Ao mesmo tempo que ele tenta se manter dentro do cristianismo ortodoxo, ele também dá uma modificada. Você tem duas categorias fundamentais de espíritos que aparecem no livro São Cipriano. Uma são os mortos. Esses mortos, eles têm três categorias: os assim chamados bons espíritos do purgatório, que são os responsáveis pela maior parte dos feitiços, né? Esse feitiço que você foi pegar um espírito de defunto no cemitério para trabalhar para você. Esse espírito é um espírito de purgatório. Eles consideravam, né, e você tem exemplos assim variados em Portugal e Espanha, que o purgatório podia começar na sepultura, no próprio caixão. Tem uma religiosa espanhola em que ela tinha visões, e muitas vezes ela falava dos espíritos que estavam sofrendo por não sei quantos dias dentro dos caixões, entendeu? Sofrer dentro do caixão no cemitério seria a primeira etapa desse processo de purgatório. E
são esses os espíritos que você utilizaria dentro da magia. Uma segunda categoria, que ele geralmente chama de fantasmas, e algumas vezes ele especifica como sendo espíritos maus batizados, esses são aqueles que foram para o inferno. Esses, curiosamente, eles não aparecem em feitiço, a não ser que eles só atuam sobre ordem do diabo. São aqueles espíritos que o diabo usa para atrapalhar as pessoas ou para fazer algumas pessoas. A gente vai ver um exemplo no feitiço que se segue. E você tem uma terceira categoria, que, no caso do livro de São Cipriano, é representada pela Maria Padilha. A Maria Padilha ela aparece em 5 feitiços do livro de São Cipriano. A presença da Maria Padilha na feitiçaria de Portugal, ela vem da Espanha, né? Ela tem exemplos aí de feitiços aí desde o século XVI, eu acho, e ela é uma categoria de mortos especial e diferente, que está diretamente relacionada com a promessa que o diabo fez a São Cipriano na confissão. O que ele prometeu? Que ia ajudar ela em vida, ele em vida, e que depois da morte ia transformar ele num príncipe, né? Ia elevar ele depois da morte. Maria Padilha é exatamente isso. Ela é um espírito de uma pessoa que morreu, mas que agora ela está numa posição de comando dentro da hierarquia infernal. Ela tem uma quadrilha de espíritos que seguem ela, né? Então, isso aqui já subverteu, né, a noção cristã do pós-morte. A ideia das almas do purgatório serem usadas na magia, poderem atuar entre os vivos, também é uma superversão, né? A igreja diz que as almas do purgatório estão no purgatório e acabou, não fazem nada. Mas aqui não, você pode chamar elas para fazer coisas para vocês, né? E, pelo outro lado, você tem a outra categoria de espíritos que aparecem no livro de São Cipriano, que são os demônios, diabos variados, que não são mencionados, e a figura principal, que é Lúcifer, Satanás, Beelzebú. É curioso que, geralmente, em feitiços de Maria Padilha, também aparece Lúcifer. E quando a gente pensa na Maria Padilha, na quimbanda, nós temos 2 maneiras pela qual ela pode ter chegado na quimbanda. Essas maneiras não são excludentes. Ou a Maria Padilha veio por uma tradição oral, e a gente sabe, né, que ela já estava presente em feitiços aqui na época da colonização, né? Tem vários exemplos do tribunal de bruxas que foram degredadas para o Brasil e que trabalhavam, invocavam Maria Padilha. Então, o nome Maria Padilha pode ter ficado na tradição oral até ser, né, apropriado pela quimbanda, ou pela presença dela no livro de São Cipriano. E a gente viu lá naquele texto do João do Rio que, em 1904, todo mundo tinha o livro de São Cipriano. Então, mesmo que Maria Padilha tivesse sido esquecida entre a colonização e o século XX, com o livro de São Cipriano, ela voltou, ou teria voltado, entendeu? As 2 fontes são as fontes que podem ter trazido o nome dela para a quimbanda. E, na quimbanda, ela assume uma função interessante, que ela muitas vezes é justamente indicada como a mulher de Lúcifer, né, a esposa de Lucifer. E isso também pode ter sido uma influência do livro de São Cipriano, porque nos feitiços onde Maria Padilha aparece, também Lucifer aparece. Então, existe essa conexão. Feitiços espanhóis antigos e portugueses antigos, eles costumavam se referir a Lucifer, Satanás, Caiafás, Barrabás e suas esposas. Essas esposas não eram mencionadas, não tinham nome, né? Mas lá embaixo aparecia o nome da Maria Padilha. Então, em algum momento, alguém pode ter casado as 2 ideias, né? E ter dado origem a esse tema. Pode passar o slide. Nós falamos lá dos fantasmas, aqueles espíritos que o diabo usa para, né, atrapalhar as pessoas. Esse feitiço aqui, ele é muito interessante porque é um feitiço que não tem origem como é que se diz? Na oralidade, na transmissão oral, porque é um feitiço que veio de grimório em grimório até chegar no São Cipriano. Bom, talvez alguém tenha ouvido em algum momento oral e repassou, mas, de qualquer maneira, a gente vai ver, ele tem antecedentes no Grimorium Verum e na Higromanteia. Esse é aquele famoso feitiço em que você mata o gato, você enterra o gato e depois você coloca favas, né, nos orifícios do gato, deixa lá por um tempo e você tem que ir lá ficar regando, né?
Em determinado momento, quando você vai lá regar, é que esses fantasmas, esses mortos condenados ao inferno, eles aparecem para te assustar. E segundo o livro Cipriano, é porque essa é uma magia que não recorre ao poder diabólico, então o diabo não quer que você realize esse tipo de magia porque não está fazendo nada para ele, entendeu? Pode passar como eu falei, esse é um feitiço interessante porque ele tem antecedentes. Ele tem uma versão no Grimorium Verum, só que aqui é uma caveira humana, não é um gato, né? E aqui, em vez de ser os fantasmas que aparecem para te atrapalhar, é o espírito que vai te dar o poder da invisibilidade que aparece, e você tem que negociar com ele. Para você reconhecer que esse espírito é legítimo, ele tem que ter aqueles símbolos, né? Aí você reconhece que o espírito é legítimo, aí você prossegue com a operação e depois ele vai te dar as famosas favas mágicas. Pode avançar? E esse feitiço, ele ainda é mais antigo em termos de grimório, porque você encontra ele presente na Higromanteia, que é mais ou menos datado aí do século X, tá? E você tem as duas variações lá. Aliás, tem várias variações, eu só coloquei duas aqui. Você tem a variação em que usa a caveira e tem a variação em que usa o gato, tá? Mas o princípio é o mesmo. Você vai ter ali as sementes que você vai colocar na boca e supostamente tornariam você invisível. Pode avançar? E aí, quando a gente vai lá para trás, a coisa começa a ficar mais interessante. Porque esse feitiço em que reúne, né, o gato com as coisas, as favas inseridas nele, e a questão da semente, eles também têm correlação, têm exemplos nos papiros mágicos. Você tem aqui um feitiço em que um gato ele é morto, né, sacrificado, mumificado, e você coloca as lâmelas, né, uns pedacinhos de coisas escritas dentro dos orifícios dele, que é exatamente a mesma técnica que você encontra no livro de São Cipriano. Pode avançar? A ideia da semente colocada na boca, que dá a invisibilidade. Eu já ia falar infelicidade. Que dá a invisibilidade. Também tem no papiro mágico grego, só que esses dois feitiços eles não estão correlacionados, mas são a mesma ideia. Existe uma semente que você prepara de determinada maneira e quando você colocar na boca também vai te colocar invisível. Então, as duas ideias elas têm, né, uma versão bem mais antiga. Pode avançar? E aqui, por fim, uma última fonte, né, na composição desse feitiço, que veio passando com o tempo. Durante a Lemúria, que era uma festividade romana aos mortos, né, a certos mortos que eram considerados problemáticos, o que se fazia durante a Lemúria, o dono da casa ele colocava a semente na boca, ele fazia aquele sinal da figa, e ele cuspia essas sementes em volta da casa para os fantasmas. Então, você vê a associação da semente na boca, a aparição dos fantasmas, que a gente vê no feitiço São Cipriano, ela fazia parte da tradição da Lemúria dos romanos. Então, essas ideias todas elas vieram viajando e se condensaram naquele feitiço ali. Pode avançar? Isso aqui ficou meio inelegível. Isso aqui é uma tabela de comparação, né, que fecha mais ou menos o tema entre a magia salomônica e a magia cipriânica, baseado nas narrativas do Cipriano e do Salomão. Como eu expliquei para vocês, o autor desses textos sobre Cipriano eram cristãos que estavam tentando atacar o paganismo, mas ali também existe indícios de ataque ao próprio judaísmo. Por quê? Havia, na época, uma disputa entre cristãos e judeus sobre o fato de Jesus ser chamado, né, descendente de Davi, filho de Davi,
E os judeus diziam que, na verdade, quem realmente tinha esse título era Salomão. E Salomão ele tem aquela narrativa que na época havia se tornado popular de ter sido um mestre dos demônios. E a lenda, a história do Cipriano, ela vai mais ou menos nesses pontos todos aí em paralelo, né? Eu não vou conseguir ler de cabeça, vou ser sincero, não lembro todos os detalhes, mas fazendo um resumo, tanto Salomão como Cipriano, desde o nascimento, eles são considerados pessoas especiais. O Salomão, dele se diz que Deus o amou ainda no ventre da sua mãe. O Cipriano, assim que nasce, ele teria sido consagrado na taumaturgia do dragão, o que seria equivalente a dizer que assim que nasceu, né, batizaram ele para o diabo. Então, desde o começo, um é escolhido por Deus e o outro é dado ao diabo, né? Os dois adquirem poder sobre os demônios, o Salomão diretamente por Deus, o Cipriano ele adquire poder sobre os demônios porque o diabo dá esse poder, essa autoridade a ele, né? E lá no final vem o plot twist, né, que tem o objetivo de mostrar que o cristianismo suplantou também o judaísmo, porque o Salomão, no final da vida dele, ele perde o poder sobre os demônios, porque ele é seduzido por uma mulher pagã, e o Cipriano ele é salvo do paganismo porque ele tenta seduzir uma virgem cristã e não consegue. Então, o paralelo é bem claro. E, com isso, o Cipriano ele adquire o verdadeiro poderia, né, na concepção do autor, adquirido o verdadeiro poder sobre os demônios, que é o poder do exorcismo. Porque, para o cristianismo, o único poder legítimo sobre os demônios é o do exorcismo. Dentro da magia salomônica, isso sofre também uma pequena subversão, porque do exorcismo para a prática da magia é um passo muito pequeno. Para você exorcizar, você tem que ter poder e autoridade. Para você invocar e mandar fazer alguma coisa, você tem que ter poder e autoridade, né? Então, você dá um passozinho assim e você já saiu de uma coisa para outra. Pode subir aqui. Esse é o último slide que eu preparei, né? Aqui é já falando um pouco mais da minha prática, né? Como é que eu pratico, né, magia cipriânica, vamos dizer assim. Eu, obviamente, que não saio matando gato, e nada, nem os sapos. Isso é uma questão bastante complexa, né? Quando eu estava no podcast aí com os rapazes, né, teve essa pergunta, né, porque tem gente que coloca aquelas indicações de sacrifício dos papiros, etc., aquilo é simbólico, era um código. As evidências apontam que não, por várias razões. Primeiro, porque quando eles falam de animal, eles falam de animal, e quando eles falam de planta, eles falam de planta. Então, sacrificar um gato não seria um simbolismo para uma planta, porque eles falavam da planta quando queriam. Segundo, que a época greco-romana, a época do Cipriano, a época dos papiros mágicos, é uma época em que o sacrifício religioso era comum. Sacrificar animais ali não era nenhuma novidade para ninguém. A questão não era você sacrificar o animal, a distinção entre um ato religioso aprovado e um ato de magia reprovado era em que circunstâncias que você fazia aquilo. E se essas circunstâncias fossem suspeitas, não precisava nem ter o sacrifício, né? Já era suspeito, em alguns casos era considerado criminoso do mesmo jeito. A gente muitas vezes tem a impressão de que a perseguição à magia começa com o cristianismo, mas ela é anterior. Tanto os romanos quanto os judeus tinham severas leis contra a prática da magia. Do lado romano, você tem aquele caso do Apoleio, que escreveu aquela apologia, que é justamente a defesa que ele fez por ter sido acusado de magia, justamente por ter sido acusado de seduzir uma mulher, uma viúva com quem ele casou, né? Então, você vê que isso é um pensamento prevalente da época. Então, como, obviamente, não saio por aí matando gato, né? A minha prática ela se centra no aspecto talismânico do livro. Porque, como eu falei lá no começo, né, existe essa ideia de que o livro ele te conecta com alguma coisa
né? E se não existia, com o tempo passou a existir, porque a crença no livro é tão forte, né? Nos poderes mágicos do livro é tão forte. Eu antes de comprar o meu livro de Cipriano em 87, eu tinha ouvido 2 referências ao livro, né? Uma referência a um conhecido meu que usaria o livro, e depois, no exército, as histórias que as pessoas contavam. Ah, fulano, é sempre um fulano, alguém que tem, né? Ele tem o livro em casa, quando ele abre, se ouve barulho de choro, vidro partido, acontece isso na vida da pessoa, aquilo. Então, a crença no poder do livro ela é muito generalizada e ela pode ter, com o tempo, criado mesmo algum tipo de egrégora, alguma coisa que você, por ter o livro, você se conecta. Então, eu trabalho a magia cipriânica com... Essa é uma foto do meu livro, né? Eu uso o livro como um foco nas práticas para comungar com esses espíritos dessa egrégora cipriânica. Essa caveira dourada ali, ela tem uma historinha também, né? Essa ilustração no meio, ela é feita pelo meu amigo Bebeto Darós, né? Bebeto Darós, ele é músico, ele é artista plástico, ele foi do UTO também, e na época eu tinha encomendado para ele uma imagem que foi feita de acordo com visões que a minha esposa teve, né? Ela visualizou o Cipriano dessa maneira, com o livro, com a caveira dourada e tal. E, na época, tanto o Bebeto quanto ela também me contaram várias dessas historinhas assim nessa linha. O Bebeto falava, não, minha sogra está vendo vulto, barulho na casa, minha esposa também vendo não sei o que lá. Então... eu diria, né, porque minha esposa e o Bebeto são pessoas que eu conheço e confio que eles não estavam inventando historinha, então me parece que tem um substrato, né, nessas lendas todas, que pode ter sido criado justamente pelas lendas, tanto que as pessoas falaram, acreditaram, mais ou menos isso começou a acontecer, né. Ali, quando eu fui dar uma palestra sobre São Cipriano em Nova Orleans, na Academia Gnóstica, né, também levei. Eu sempre que eu viajo, o livro e a caveira vão comigo para toda parte, entendeu? Então, eu trabalho dessa maneira. Eu, quando comecei a pesquisar o livro de São Cipriano para fazer a edição do Tesauros Mágicos, a minha aproximação foi simplesmente histórica, de pesquisa, né? Mas eu, na época, fazia assim frequentemente trabalhos de altar com os espíritos do Grimorium Verum. E numa dessas práticas me veio uma imagem de Cipriano, não nesse aspecto assim mais medieval ou antigo, mas ele me apareceu uma imagem muito forte, como se fosse um xamã da pré-história, coberto de peles e não sei o quê. E o que a imagem me transmitia é que existe um contínuo de praticantes, vamos dizer assim, uma egrégora, uma continuidade espiritual de praticantes que vem muito lá de trás e que você acessa, né, através da magia cipriânica. Então, essa é a minha maneira de lidar com a magia cipriânica, a partir desse momento que eu mandei fazer esse livro, ele é um facsímile impresso desse que eu mostrei, da Biblioteca de Lisboa, né? E eu trabalho dessa maneira, entendeu? Já deu tempo, já? Ah, sim, perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa. Terminei. Obrigado. A pergunta primeiro ou o presente primeiro? Eu quero o presente primeiro. Uhum. Pode ficar sentado. Eu pedi para ficar sentado porque minha lombar estava me matando, eu tive uma câimbra na perna de manhã, eu não estou com essa disposição toda de ficar em pé 1 hora. Não, agora levantou tão ruim assim também não, cara. 56 anos, mas ainda estou... Para a festa você estava bem, né? Eu fugi, você viu que eu fugi ali. Quando começou os anos 80, eu aproveitei uma carona e fugi, entendeu? Sim, sim. Mas até os pontos você estava bem. Tá, você estava inteiraço. Tá.
Gilberto, olha só. Madi, olha só, eu anotei algumas perguntas, porque é muito interessante sua palestra, né? O pessoal comentou quanto fundamentada você tem na prática e na teoria. E assim, eu acredito que eu falo em nome de muitos aqui, o São Cipriano ele se tornou uma lenda popular. No Brasil, a ideia sobre o livro, as histórias que correspondem ao livro, e então tem algumas perguntas de praxe. Primeira delas, que eu abri uma caixinha para sua palestra, então são perguntas repetitivas da caixinha. Tem algum do São Cipriano publicados aqui, capa preta, vermelha, prateada, de chumbo, de tiro, qual que é, ou são diferentes, ou são o mesmo com versões diferentes? Olha, a primeira vez que publicaram aqui mesmo um livro de São Cipriano, eu acho que é aquela edição de um sujeito chamado Posidônio. O que o Posidônio fez? Ele pegou esse da Livraria Econômica, né, que já circulava aqui pela importação, ele acrescentou uma seção tirada de um outro livro. Então, você vê que aqui no Brasil, desde a primeira edição, pelo menos que a gente conhece, o brasileiro já começou a mudar o livro, né? Eu citei a questão da oração da cabra de prata, desculpa, da cabra negra, né? Cabra preta. Isso não tem nos originais, isso é contribuição nossa. A oração da cabra preta já era popular, né? Acho que desde o tempo da colônia tem exemplos, e a gente acrescentou e colocou ali. E no livro do Molina, o livro do Molina, eu acho que das edições nacionais é a mais completa, né? E, inclusive, acontece uma coisa interessante, porque quando Portugal passou pela ditadura, esse livro foi proibido. Então, você tem um hiato na produção dos livros de Cipriano, e quando eles voltaram a publicar, muitas editoras, elas pegaram a edição do Molina, já ampliada com mais coisa, e republicaram lá, entendeu? Entendi. Então, dos livros nacionais, eu recomendo mesmo o Molina. O Molina é um autor misterioso, que ninguém sabe muito bem quem é. Você encontra algumas indicações nos livros dele, dá para entender que ele era um bandista e que ele frequentava um centro de umbanda em Niterói. É pouca coisa que você sabe, mas ele é aquele que escreveu aqueles livretos todos sobre os Exus e orixás. Ele tem uma tradução da Chave de Salomão, que eu acho que é a primeira que foi feita no Brasil, né? Então, ele é um autor assim, muito interessante, e ele fez um trabalho em cima do original, acrescentou bastante coisa ali, a edição considerada mais rica, entendeu? Entendi. Você chegou a ver até o que o Copini trouxe ontem? Esse eu acho que era um capa de prata, né? Um capa de prata. Esses quase todos eles se repetem. Você tem aquela essência do livro português, com coisas que variam. Eles muitas vezes mudam ou somem com a lista de tesouros, porque é uma lista de tesouros de Portugal que já não faz muito sentido, né? Você ter isso, quem é que vai lá? Ninguém mais leva a sério, vai lá em Portugal querer cavar essas coisas, entendeu? Eu já vi uma edição que fala de tesouros, que eles dão tesouro nas pirâmides, na ilha de Páscoa, entendeu? O cara fez uma atualização ali da lista de tesouros, entendeu? Entendi. Inclusive, se eu não me engano, essa edição que tem o Cabra Preta, que você comentou, é aquela que Cabra preta milagrosa, que pelo monte subiu, trazei-me fulano, que da minha mão sumiu. Tem versões, tem várias versões. E aí, no final, inclusive, ele vai falar para a pessoa não comer, não dormir, não sei o quê. Também tem essa questão toda. Ferrabras, e coloca todos os demônios nas costas. No Molina, ele coloca a expressão maioral do inferno, que nas orações de Cabra Preta originais não aparecia, entendeu? Interessante, porque ontem até o Copini comentou, né, que o conceito de maioral vinha também aí bebendo dessa fonte, inclusive. A primeira pessoa que usa essa expressão que a gente tem registrada é o Lourenço Braga, em 1942. No livro dele, Umbanda e Quimbanda, Magia Negra, Magia Branca, é a primeira vez que você tem escrito que o maioral da Quimbanda é o diabo, né? Mas, como tudo isso tudo eu coloquei bem documentado no meu último livro, que é uma história da Quimbanda nas primeiras décadas, né? Mas, como tudo que você tem documentado sobre a Quimbanda, você não sabe se o Lourenço Braga inventou ou se ele estava reportando uma coisa que já era corrente, entendeu? Nenhum desses autores, o Fontinelli, o Braga, eles nunca dizem que eles fizeram.
Eles botam no livro como se fosse uma coisa que já existia. Parece que é como se fosse uma cultura popular já. Aquilo já existia, já é assim, mas isso pode ter sido uma estratégia para eles introduzirem o que eles queriam, dizendo que já existia. Então, a gente não sabe. Um argumento de autoridade ali, fala, não, já sem registro ali. você não sabe. Quando você pega um livro de história, você tem 3 informações. Você tem o fato, você tem, às vezes, conclusões que você pode, com certeza, tirar do fato, e depois você tem teses. Né? Nessa questão, você tem o fato que o registro mais antigo do maioral da Quimbanda, como o diabo, é do Lourenço Braga, e, a partir daí, você tem tese. Isso já podia existir, podia não existir, não tem muito como comprovar. Entendi. A segunda pergunta que eu acho que é interessante é o seguinte... Quando você comenta aqui sobre a utilização de terra de cemitério, a utilização de espíritos de mortos que literalmente não estão ali no sossego, né, que não tiveram algumas etapas da vida cumprida. E a possibilidade também que você cita na palestra sobre ter um espírito para trabalhar contigo, quase que o espírito tutelar ali para trabalhar com a pessoa. Mais na linha de um familiar. Um familiar. Até porque depois nós vamos falar do conceito de tutelar para os gregos, eu gostaria que você falasse. Isso, a Quimbanda parece também ter práticas relacionadas com isso, porque você percebe que nos papiros mágicos, ali você vê várias práticas que o Cipriano entrega no livro dele, com modificações pequenas, que você vê uma tradição ali de maneira de trabalhar, e de repente a Quimbanda também absorve. Você diria que a Quimbanda ela absorveu muito da magia cipriânica? Olha só, a gente tem que evitar atribuir origens à Quimbanda de coisas que muito provavelmente já vieram da África, né? O que acontece é que, em muitos casos, você vê, desde a colonização, você tem exemplos ali na Inquisição de bruxas portuguesas que são pegas praticando com indígenas ou com africanos. Então, o que acontece é que, muitas vezes, os conceitos eram muito próximos, né? Um bruxo europeu e um praticante de uma religião africana, eles estavam muito mais próximos entre si do que eles e os padres, né, em termos de ideologia, método. Você encontra essas coisas todas na origem africana. Então, eu entendo que a Quimbanda é, na sua essência, de origem africana, bantu, né, a prática, as coisas todas, mas que ela absorveu muito da estética europeia, o aspecto dos Exus, essa questão demológica, e esse trânsito menor entre práticas e feitiços fica difícil de você traçar, porque muitas vezes os dois tinham a mesma coisa e a coisa se casou de uma maneira tão harmônica que você já não pode dizer, não, isso veio da Europa, isso veio da África, isso veio do indígena, não dá para você dar essa distinção. Eu tendo a valorizar mais a parte africana. Entendeu? Certo. Porque se a coisa veio da Europa, ela se encaixou no que já estava ali. A gente vê muito isso no Golden Bolt, no Ramo Dourado, aonde ele vai falar de alguns padrões de prática, o contágio, a similitude, que povos diferentes, né, inclusive ao início da antropologia, esse livro a gente pega ele como base da antropologia ali, e você vê povos diferentes com práticas semelhantes. A de jogar terra, a de enfeitiçar pela comida, os filtros de amor, com maneiras diferentes, mas você tem isso aqui na América, você tem na África, você tem na Ásia. Eu sempre faço comparação com a caça, porque só tem umas 4 ou 5 maneiras de um ser humano matar um animal. Você vai jogar uma flecha, você vai fazer uma armadilha, você vai envenenar, vai afogar. As maneiras de uma pessoa matar um animal são poucas. Então, em qualquer lugar do mundo, as técnicas vão ter que ser parecidas em algum momento, porque, entendeu? Você ou vai lançar uma flecha ou vai lançar uma lança, ou você vai fazer uma armadilha para o bicho cair, ou você vai botar uma coisa envenenada para o bicho comer, vai assustar ele para ele cair do penhasco, que nem eles faziam lá no Paleolítico, né? Sim, eles caçavam animais, assustavam eles numa direção, eles caíam todos lá embaixo. Então, na magia é a mesma coisa. Para você fazer certas coisas, você necessariamente vai ter que fazer parecido, porque não tem como não fazer parecido. Tem para onde fugir. Pois é. Agora, as últimas 2 perguntas. Você, durante a palestra, comentou sobre um procedimento
que é o poder da intervenção. O que seria essa intervenção? Você chamar uma entidade maior, uma força maior, para ela interceder para você acessar um outro plano. No caso ali, seja o Hades, seja alguma área do Tártaro. Então você tem a figura de Hecate, você tem a figura de Serapis, você tem essas figuras. Nós vamos ver isso também quando, de repente, nós vamos ver isso em outros grimórios, tá? Nós vamos ver isso até na magia sagrada de Abramelin, quando você vai ter a figura do anjo para dominar os demônios, e você vê isso nos outros grimórios. Dentro das práticas relacionadas com Exus também, nós vamos ter essa aparência também, esse método de trabalho? Olha, se você vai numa casa de quimbanda, geralmente essa casa de quimbanda sempre tem um espírito principal, né? Que nem o Danilo estava falando hoje. Você tem um maioral sempre, que é quem dá uma coordenação. Então, na verdade, esse é um princípio universal, que é o princípio de hierarquia. Se você quer tratar com determinada entidade, com determinada pessoa, você tem que ter um acesso em algum momento à hierarquia daquela pessoa, né? Não quer dizer que você não possa tratar diretamente, mas é mais arriscado, vamos dizer assim. Essas práticas todas que você encontra em grimórios, elas têm dois objetivos. Elas têm um objetivo de fazer com que a presença, né, o espírito se manifeste, apareça, e as outras práticas para proteger você nesse momento, né? É para fazer aparecer e para te proteger. Então, você fazer um recurso a uma hierarquia é uma forma de proteção, entendeu? Entendi. Acaba sendo uma conjuração para autoridade também. Você Exatamente, coloca uma autoridade superior para interceder, aí, fazer o meio campo. Porque sem essa autoridade, você, a princípio, não tem como mandar no espírito. O espírito vai te obedecer por quê? Né? Quem é você na fila do pão para o espírito chegar aqui, né? Faz isso, faz aquilo. Não vou fazer, entendeu? Ainda vou te dar um... Parece que você está chamando... Pois é, mas se você já falou com o chefe superior dele, olha só, fulano me disse para falar contigo, faz isso aqui para mim. Se fulano realmente disse, ele sabe que disse, ele vai fazer, entendeu? Sim, perfeito. E por último, é uma pergunta que acredito que algumas casas aqui no Brasil, dentro do meu perfil, me mandaram essa pergunta, eu achei ela interessante. Algumas casas parecem trabalhar com uma linha cipriânica, tá? Com a magia, tem o consagro, um livro ali, eu não sei ao certo, mas a ideia é essa, de que tem o livro, de que se criou uma egrégora cipriânica de trabalho com esse espírito. Como você vê isso daí? Claro, sem critério de funcional, não, está funcionando lá, tem alguma coisa. Agora, trabalhar com São Cipriano, trabalhar dessa forma com Cipriano. O que você pode falar um pouco da sua prática com relação a Cipriano e o que Cipriano pode fornecer, pode nos ajudar com relação ao conhecimento mágico ou o que ele rege? Olha, a minha experiência, como eu falei, ela se baseia justamente nisso, né? O meu foco é o aspecto talismânico do livro, que eu uso como ponto focal para comungar com aquilo que eu considero que são espíritos cipriânicos, ou espíritos de São Cipriano, né? Na minha prática, boa parte dela é de aprendizado. Eles me ensinam, durante esses momentos, essas comungações, me ensinam muitas coisas, entendeu? Mas, às vezes, tem um aspecto prático também. Por exemplo, teve uma vez que eu tive um problema com um corretor, né? Porque eu estava comprando determinadas coisas com ele. Eu não sei o que deu na cabeça dele, de repente dizer que aquilo ali não tinha sido feito, não estava valendo, não sei das quantas. Aí eu mandei uma mensagem meio que xingando o sujeito lá e tudo, e fui dormir. Aí, quando eu dormi, eu tive um desses sonhos especiais, em que o dono do imóvel, não o corretor, vinha falar comigo, pedia desculpas, dizia que já tinha chamado a atenção do corretor, e ele terminava com a seguinte expressão: detesto magia de São Cipriano. Aí eu acordei, peguei o telefone, o corretor estava ali se desculpando, dizendo que tinha conversado com o proprietário, que estava tudo bem, que não tinha problema nenhum, né? Então, não é que eu tenha feito alguma coisa, mas quando você tem um contato, você comunga com a coisa, né? Muitas vezes eles te ajudam mesmo sem você ter pedido, entendeu? Nós falávamos isso ontem à noite, lembra? Chega um momento que você
não faz mais magia, você se torna magia, porque você está inserido naquilo ali e aquilo acontece, né, essas sincronicidades acontecem no cotidiano. Não, é assim mesmo. Eu acho, quando eu entrei na UTO, por exemplo, as iniciações iniciais, eles falam que você é um talismã que está sendo carregado, né, com as energias, primeiro da terra, depois da água, do ar e tal, e que a partir do momento que você está carregado com essas energias, as coisas começam a fluir de uma maneira diferente, entendeu? Você é uma fonte de energia que faz com que as coisas aconteçam de determinada maneira a partir de você, né? Sim, sim. Já não é nem pela intervenção de alguma coisa externa, você mesmo começa a atuar dessa maneira. Perfeito. Magi, mais uma pergunta que também colocaram. Essa daqui é sim ou não? A tua adaga está aqui, já está até sangrando. Tá até sangrando. Uma pergunta bem clássica, tá? Foi o seguinte: magia cipriânica pode ser considerada um trabalho necromântico? Olha só, tem muita necromancia dentro dessas práticas cipriânicas, né? Se a gente vai olhar, que nem a gente fez lá na origem, o que eu falei? Os primeiros textos de Cipriano mostram ele trabalhando com demônios. Mas quem conhece a magia da época sabe que nenhum mago pagão, como ele é apresentado, ia estar trabalhando com demônios porque ele não acreditava nisso. Então, o Cipriano ele não trabalhava com demônios, se tivesse existido. Ele trabalharia dessa maneira que eu falei, muito provavelmente com espíritos de mortos sem descanso. Então, isso aí, por si só, já é necromancia. E se você vai no livro de São Cipriano, tem muito exemplo de prática necromântica ali. O que eu digo para a pessoa é, você não precisa tentar repetir exatamente a mecânica desses feitiços do livro de São Cipriano, porque muitos deles são muito difíceis, envolvem coisas que, de repente, a gente não considera que deveria fazer, mas você pode ir na essência. Na essência, você desconstrói qual é o princípio, né? O que está atuando ali, né? Que nem eu falei, muito recurso ao que os cristãos chamam de almas de purgatório, mas que no contexto pagão são almas que estão por aí, almas sem descanso, que estão próximas e podem atuar naquilo que você quer, entendeu? Então, eu diria que muita coisa básica da magia cipriânica é necromântica mesmo. Não, perfeito. Pessoal, basicamente, Humberto Maggi, e eu espero que vocês tenham gostado. Gente, obrigado. Muito obrigado. Chegou a hora da consagração, Humberto. Finalmente, né? Eu vim aqui pela adaga. Sim, espera só um pouquinho. Não, eu estou brincando, mas quando ele me chamou, falou, tem um evento em novembro, não sei o quê. Eu falei, o ENOB, né? Ele achou que eu não sabia. Ele falou, não, é o ENOB. Daí eu já mandei logo lá na seguinte, eu vou ganhar a adaga. Ele falou, vai, então estou dentro. Pode abrir etapa por etapa. Ó, o primeiro, o Humberto não havia recebido ainda, gente, porque ele chegou de Angola. Aí está a adaga. Cuidado que se diz que uma espada que provou sangue, que é de sangue de novo, né? Gostou? Que bom. Eu tinha visto já ela quando fui no podcast, né? Já tinha visto que era uma coisa de qualidade maravilhosa. Que bom. Espero que você goste, faça bom uso aí nos seus trabalhos. Aí também tem um quadro, que eu não sei exatamente que a Caixa de Pandora viu. Seu Zé aqui. Eu acredito que foi por uma imagem que você tem no seu perfil, colocando uma oferenda ali pequenininha para o seu Zé, então acho que ela identificou contigo. Alguns me falaram se você tinha alguma coisa de caveira, alguma coisa com o seu caveira, pelo jeito, pela forma de se expressar, pela maneira centrada de falar. Aí eu falei, olha, não sei, isso aí é só com ele mesmo, mas possivelmente, se não tem, vai ter. E um baralho também. Pegar esse baralho está mais difícil do que fazer os trabalhos de Cipriano, hein? Por causa da revista. Deixa eu tirar. Qual que foi o baralho escolhido por você? Foi o mesmo do Zé Pilintra também. O baralho do Zé Pilintra. Então, eu espero que você goste. Tenho certeza que você fará um excelente uso. Tem uma mensagem do ENOB aí também, que nós mandamos para todos os palestrantes. Para quem não sabe, o Humberto fica
4 meses em Angola, há 25 anos já, né, Humberto? 4 meses em Angola, fica aqui no Brasil 1 mês, e aí fica mais 4 lá, e coincidiu de nós nos falarmos justamente por alguns atrasos, acertos, e eu falei, Humberto, é a hora do Enob. Então, eu espero que você tenha gostado da experiência. Maravilhoso em todos os aspectos. Não, adorei o evento, é maravilhoso em todos os aspectos, tanto da organização, tratamento das pessoas, as palestras, os palestrantes, assim, nota 10 mesmo. E nós ficamos muito felizes por termos um brasileiro aqui com esse know-how, com esse conhecimento, com essa informação. Eu até brinquei no início que muitos beberam na fonte, né, de conhecer outros trabalhos do Humberto, e hoje já tem até neto do bisneto, porque é gente que leu, pessoas que leram Humberto e vão pegar no livro e falar, ó, Humberto Maggi, e hoje nós temos você aqui. Muito obrigado, Humberto. Muito obrigado. Já vou para o próximo. Tá bom? Obrigadão.